Olá, tudo bem a todos? Damos início ao nosso tema que é a respeito das pedras, tá? E aqui eu vou abordar com vocês para vocês decidirem, né, o que vocês acham melhor ou não, tá? Se, no caso, se você quer colocar a pedra primeiro, se você quer fazer primeiro a cozinha, logo de cara eu já vou falando para você o seguinte: se você quer montar toda a sua cozinha, às vezes você não tem experiência e o seu desejo e você tem condição para isso, né? Eu falo para você primeiro de cara, monta a sua cozinha primeiro, tá? Monta toda a parte de marcenaria primeiro, bem reforçado, não se preocupa que dá. Eu vou te explicar para você aqui o porquê que você pode fazer, tá? Que você não precisa ficar com medo. Eu já tive também esse tipo de problema e vou apresentar para você o porquê, ó. Primeiro eu vou começar aqui na minha cozinha, né? Você vai me perguntar, mas você colocou primeiro a pedra ou colocou a cozinha? Ou colocou o gabinete, né? Os móveis? É, Na época que eu projetei essa cozinha aqui, eu primeiro projetei, tá? Então, primeiro esse é o primeiro fundamento que eu quero passar para vocês. Eu primeiro projetei a cozinha, tá? Eu coloquei os gabinetes, foi do jeito que tá o desenho aqui, foi o que eu fui fazendo, entendeu? Depois que eu projetei a cozinha, eu fiz a pedra toda, projetei a pedra que de acordo que está aí com que eu vou mostrar para os desenhos com você, foi projetado. Então, o primeiro foi o projeto, é o principal antes de dar pedra da cozinha é o projeto. Por quê? Porque vamos dizer assim que eu não tivesse nada, né? E viesse o rapaz da marmoraria, fosse fazer o serviço aqui, ele ia tirar a medida, ele ia saber que eu queria que aqui é o tanque, e aqui tem a saída da torneira, que aqui ia ficar a cuba. E ele podia distribuir, jogar, por exemplo, essa cuba mais para cá, que na verdade essa cuba está um pouco deslocada. Depois que veio, a cuba veio aqui, ela veio centralizada aqui. Então quer dizer, se ele coloca essa cuba, ó, já vou mostrar para vocês aqui o primeiro defeito o primeiro problema, né? O primeiro problema a respeito de não ter o projeto. Vamos dizer que essa cuba aqui, eu vou aqui em componentes dinâmicos aqui, ó, eu vou em editar componente, e ele ficava me perguntando, mas essa cuba, como é que vai ficar o deslocamento dela? Eu já tinha no projeto e falava, não, essa cuba tem que ser deslocada para cá, para mais perto do cooktop. Por quê? Se fosse colocar do jeito que ele imaginava, essa cuba aqui, ela ia ficar aqui, ó, deslocada aqui. E essa cuba deslocada, centralizada aqui nessa pedra aqui, ia diminuir minha gaveta. Eu ia ficar com gavetas aí bem pequenininhas. Então, assim, esse é o problema, tá? De quando você vai fazer a pedra primeiro, se você não tem a experiência, não tem o projeto principalmente de como vai ser executado e como vai ficar, alguém pode vir aqui e matar o seu projeto. Se ele coloca essa cuba aqui no meio, pronto. Entendeu? Onde que eu ia colocar? Eu ia colocar umas gavetas aqui minúsculas aqui, ia ficar horrível meu projeto. Entendeu? Então, que assim, a primeira parte que eu falo para vocês é o projeto, mas assim, se você falar assim, Paulo, mas você coloquei, o primeiro foi colocada a pedra minha, por causa do preço dela, na época aí foi quase uns 6 mil reais. Tudo é questão assim do financeiro, né? Porque uma cozinha gasta muito, não tem como falar para você aqui que não gasta, porque assim, não é só o gasto dos móveis, é o gasto da pedra, tá? Se você, por exemplo, não tem a pedra, você tem que comprar, entendeu? Muitas vezes os eletros você também tem que comprar. Então, assim, a cozinha é o coração, assim, da casa, né? O coração e ela é onde gasta muito, tá? Então, voltando. Só que, assim, aí o processo de instalação de pedra que ele fez para mim foi o seguinte. Ele colocou as grapas, né? Entendeu? Aí eu também tive problema que na hora de colocar os móveis por baixo, eu tive que fazer desvio das grapas para poder não bater. E assim, esses são os problemas que você vai colocando. Você coloca o móvel aqui embaixo, ele bate, que nem o meu bateu numa grapa, tive que inverter uma travessa aqui também, entendeu?
Então, assim, você tem que ir desviando dos problemas que vai apresentando de acordo com vai colocando que você vai fazendo a colocação, né? Então, assim, se você tem poucas ferramentas e fala assim, não, eu vou começar do zero, eu aconselho você já monta o gabinete, vai montando porque você tem liberdade para montar ele aqui e quando for colocar a pedra por cima, a pessoa que for colocar a pedra não tem problema, ele vai colocar, vai dar certo, tá? Aí, cabe aquele problema das pessoas, mas a pedra não vai ficar solta? Meu, depende de quem vai executar o serviço. Por exemplo, esse serviço meu aqui, deixa eu voltar aqui no móvel aqui. Esse serviço meu, ele foi executado da seguinte forma, assim, em relação aqui à colocação. A pedra, essa pedra aqui, eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês mais ou menos por aqui, tá? Vou dar um zoom para vocês aqui, vou mostrar por aqui, ó. Vou ocultar a geladeira aqui. Tirar os móveis do coração. Esse daqui é o seguinte, quando ele executou a colocação dela, essa aba aqui de baixo aqui, essa base, o que ele faz? Ele vem com a maquita e faz um rasgo de fora a fora na parede para chumbar essa pedra. Essa pedra aqui é chumbada pelo menos uns 2 a 3 centímetros na parede, tá? Então quer dizer, ela não vai ter problema de vazamento, ela já fica bem apoiada já na parede, entendeu? Aí, que nem eu falei para você, ele colocou umas grapas aqui, ó, colocou grapa aqui e colocou uma grapa aqui. Enfim, ele já colocou de acordo com o desenho que eu fiz, né? Como eu já estava com o projeto e se tornou um pouco mais fácil para mim, assim, em relação de colocar. Mas eu já fiz primeiro o projeto, fiz a pedra, fiz o desenho da pedra, orcei, ele veio e colocou. Mas é tudo, que nem eu falo para vocês, é a forma que ele colocou. Ele colocou essa pedra e ficou chumbadinha na parede, perfeita. Mas assim, aí você fala, mas a pedra, se eu colocar o gabinete primeiro, ele não vai colocar grapa. Então, mas é isso que eu falo, é o jeito que vai ser colocada essa pedra na sua cozinha. Se ele chumbar ela aqui, não vai ter problema. Hoje, o cara que fez essa pedra para mim, ele é amigo meu. Ele prefere que eu monte o gabinete para ele vir colocar a pedra, entendeu? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Essa cozinha aqui foi feito isso, tá? Eu vou colocar a foto dela mais detalhada, mas essa cozinha foi feito isso. Eu primeiro fiz todos esses balcões, fiz o pé, né, dos balcões e fui colocando os balcões por cima dos pés, né? Vai um pé aqui embaixo. Depois aqui no projeto aqui eu ocultei, mas ele vai os pés de madeira. E como na foto vocês vão ver aí, ele pegou e colocou todo, fechou da mesma pedra da pia, tá? Ele fez de São Gabriel. Eu não gosto de deixar às vezes muito móvel preto aqui para vocês. Esse aqui é um preto noturno do Duratex, tá? Mas enfim, aí ele fez a roda base, entendeu? E no mesmo dia ele já colocou a pedra em cima, colocou a pia e fez o roda base. Só que aí ele tirou as medidas. Qual a vantagem de você fazer? Que aqui foi bem claro. Eu fiz primeiro todo o meu projeto, montei todo esse gabinete, e depois ele veio e confirmou as medidas. Qual a vantagem? Eu tive a liberdade de montar o tamanho da gaveta que eu queria, o tamanho onde ia ficar a cuba, onde ia ficar a saída. Então, quer dizer, eu aproveitei muito o espaço do jeito que eu queria o projeto, do jeito que o cliente quis. Então, assim, a vantagem dessa de você montar primeiro o gabinete é essa. Se ele vem e coloca a pedra primeiro, ele não ia ter noção onde ia ficar o deslocamento da área seca, da área molhada, e ia começar a limitar o seu projeto, tá? Então aqui ficou muito bem apoiado, porque ficou apoiado ainda no chão e ainda fez a roda base. No meu, na minha cozinha, não é que a minha cozinha ficou elevada esse balcão, mas ó, as ferragens que é colocada aqui no projeto, não tem problema, pode até colocar a pedra aqui em cima que o bicho segura, não tem problema. E a vantagem é o seguinte, quando você coloca o canto elevado você coloca os balcões elevados, você pode colocar até um sarrafo de fora a fora aqui, ó. Essa dica aqui é legal. Você coloca um sarrafo de fora a fora aqui e vem montando os balcões, então ele vai ficar preso conforme está preso aqui, ainda com o sarrafo de fora a fora. Se você coloca a pedra primeiro, no caso aqui,
aí não tem como colocar esses sarrafos. Aí os balcões aqui, eles vão ser parafusados pela, pela cantoneira zincada, tá? Eles só vão ser apoiados por ela. Então, assim, tem diversas maneiras de você fazer para depois colocar a pedra e ficar muito bem fixado, tá? Aí eu vou dar um outro exemplo para você de quem faz a pedra primeiro. Ó, esse aqui é uma cozinha de uma cliente que está sendo orçado, que vai ser feito, e é o seguinte, ela falou para mim que ela tinha um sonho de ter a cozinha, mas ela queria algumas coisas na cozinha que não foi possível colocar. Por exemplo, ela queria que eu colocasse aqueles porta-latas, sabe? Tem porta-latas que você puxa e abre uma gavetinha e não foi possível colocar nesse desenho. Por quê? Essa pedra já tá lá, essa pedra já foi tirada da medida da pedra mesmo. E aí eu tenho que desenhar os gabinetes de acordo com o tamanho da pedra, entendeu? Aí, por exemplo, esse canto aqui, ela queria aqueles cantos que igual esse aqui, ó. Ela queria igual esse canto. Aqui são duas portas, uma abre para cá e a outra abre para lá. Elas são duas portas que abrem. Ela queria esse tipo de canto, mas também não foi possível colocar esse tipo de canto. Por quê? Por que que não foi possível colocar esse tipo de canto? Porque assim, aqui é um canto, eu fui obrigado a fazer um canto, chama canto morto, tá? Eu vou ocultar esse ambiente dela aqui para você entender. O dela aqui foi colocado um canto morto, tá vendo? O canto morto é o que que é? A porta que vai abrir aqui desse lado, ó, ela abre, né? Tá vendo? A porta abre e você para ter acesso aqui dentro aqui, a porta abriu, você vai ter o acesso com mais dificuldade aqui, porque isso aqui são módulos diferentes, tá vendo? Ó, entendeu? Esse acesso aqui é um acesso mais difícil na cozinha. Então não foi possível fazer porque a gente ficou limitado, né? A gente ficou limitado no projeto. Então, assim, aqui é obrigado a colocar o balcão para poder colocar a pia. As gavetas ficou um pouco mais pequenas, mas mesmo assim ainda ficou um tamanho razoável. E o fogão que ela quer é um forno que vai cobrir uma largura boa aqui da cozinha, entendeu? Então, assim, se ela tivesse tido escolhido a gente não tivesse sido feita a pedra, a gente teria redimensionado tudo. Muitas coisas, talvez 100% que ela queria, talvez não ia ficar, mas talvez se crescia um pouco mais o módulo. Porque no caso dela aqui, ela tinha até um espaço aqui, ó. Tá vendo? Então quer dizer, a gente teria criado mais itens aqui na cozinha dela do que ela queria, mas como ela já colocou a pedra primeiro, então ela ficou limitado, a gente fica limitado a fazer o projeto em relação à pedra, tá bom? Então é isso que eu queria explicar. E não precisa ter medo não. O bom profissional que coloca a pedra, ele coloca a pedra, fica legal. E se você faz a cozinha bem feito, também não tem problema. Outra coisa também que eu quero falar com vocês é a respeito do seguinte, da variedade de acabamento, tá? Eu quando faço meus projetos, vou voltar aqui minha cozinha aqui. Eu quando faço meus projetos, o que acontece? Eu gosto de colocar um acabamento reto aqui, tá? Vocês vão ver na foto aí que às vezes você pede para a marmoraria fazer o orçamento para você e às vezes você não se atenta a esse detalhe aqui a respeito dos acabamentos, o acabamento dessa borda aqui da pedra. Eu gosto desse acabamento bem grosso, bem grande. Existem alguns acabamentos aí bauleados, meia cana. Assim, eu acho que cada um tem seu gosto, mas assim, procure assim ver o que tem aí no mercado. Quando você vai na casa de alguma amiga, dá uma prestada atenção na pedra, tá? Porque cada um tem seu gosto, repito, e cada um faz da forma que gosta, mas às vezes por esse acabamento aqui ele sai um pouco mais caro, porque ele fica um frontão aqui, frontão não, uma borda aqui de seis centímetros, tá? Ela fica grande, fica bonita. Frontões altos também destacam bem a pedra. E então assim, eu vou voltar também nessa cozinha aqui também que eu projetei.
E também ela tá com... Eu uso, ó, tá? Nos desenhos eu uso esse modelo de pedra aqui porque é mais fácil para mim apresentar aqui no projeto 3D, tá? No caso a minha lá é um branco estelar. Esse daqui que eu vou mostrar também na foto aí é um preto São Gabriel, tá? E todos eles aqui são um acabamento reto, tá? Então eu acho ele um design mais bonito, vai do gosto. Ele é um pouco mais caro, porque é um acabamento 45 graus, né? E até aqui só para finalizar a respeito da pedra, é, essa pedra aqui também, ela foi feita primeiro, tá? Foi feito primeiro, então o desenho foi feito depois da pedra colocada. E como é uma cozinha pequena, também teve esse mesmo problema de espaço, né? Você tem que fazer muitos ajustes, só que como a pedra já foi colocada primeiro, a gente ficou limitado a fazer o desenho do nosso projeto de acordo com o tamanho da pedra. Então, assim, aqui também é um tanque, esse é um espaço para uma máquina lava e seca que foi tirado, na marmoraria ele já tirou, falou, não, vou deixar um espaço de 64 centímetros para poder colocar a máquina aqui, né? E o que sobrou aqui, na verdade, depois que ele passou a pedra aqui na área seca, a área seca vai até aqui, né? Mas o que sobrou aqui foi para colocar o gaveteiro e o balcão. Aí quando você vai lá no Hello Move, quando eu fui tirar a armação do fogão, né, o módulo do fogão, aí ele aqui, ó, vou puxar ele aqui para frente para explicar mais ou menos, eu vou explicar mais vezes esse fogão de embutir, tá? Mas assim, foi decidido nesse projeto aqui que queria o fogão de embutir, não queria cooktop, era o fogão de embutir. Então, essa armação do fogão de embutir não coube aqui, entendeu? Porque se eu coloco essa armação, esse fogão de embutir, aqui na posição que ele tem que ficar, porque esse módulo já vem pronto do Hello Move. Então, assim, se eu colocasse essa armação aqui, eu não ia ter espaço para minha máquina, tá vendo? Ó? Eu não ia ter espaço para colocar a máquina aqui. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que desenhar peça por peça como ia ficar a armação. Como já tínhamos o fogão, porque quando foi feita essa pedra aqui, ele pediu para poder definir se pudesse comprar o fogão. Porque vamos dizer que ele faz esse rasgo aqui para colocar o fogão e chega no dia de amanhã esse modelo de fogão não existe mais. Então quer dizer, foi comprada a pedra foi esculpida aqui para colocar o fogão. Então o fogão colocado eu já não tenho mais como colocar essa armação, tive que fazer uma adaptação. Então é isso que eu falo, quando a gente faz o projeto e já vem colocando com os moldes, já sabe o móvel que vai colocar, fica muito mais fácil para casar o projeto com a cozinha, tá? Então depois isso aqui está no curso, né, ensinando a fazer esse, essa parte de embutir para colocar o fogão, né? Se vocês pegar um tipo de serviço desse, dá para desenrolar. E é isso que eu queria explicar para vocês a respeito da pedra, tá? Então, assim, é, resumindo assim o que eu falei, se for possível, você não tiver pressa, monta primeiro sua cozinha, para depois você pegar e colocar a pedra, tá? E pede pro profissional embutir a pedra também, ó. Fala assim, eu quero a pedra embutidinha na parede, tá? Aí beleza, você não vai ter problema e harmonia de tudo que vai fazer a sua cozinha ficar bonita, tá bom?